Fala galera, aqui quem fala é Rafael Casemiro. Inês Casemiro. Nós somos o podcast Os Casemiros. Então, como nós falamos da outra vez do podcast, que vai ser um podcast, a gente vai falar sobre criação de conteúdo, sobre redes sociais, mas também vai falar um pouco sobre a nossa vida pessoal, ok? Então, se você gostou do primeiro episódio, se você quer que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com todo mundo. Exatamente, galera. E antes da gente começar o nosso tema, temos mais dois recadinhos aqui para vocês. Se você quer criar um canal no YouTube e não sabe como e ainda tirar uma renda extra com isso, clica no link que está na descrição e confere lá o curso sobre YouTube, ok? E se você quer alavancar as suas redes sociais, é só entrar em contato conosco que nós vamos tomar conta delas, ok? Então hoje o nosso tema, ele é um tema diferente, tá? Então a gente vai falar sobre como ter um relacionamento, como começar um relacionamento saudável, tá? Então a gente vai começar contando um pouco sobre a nossa história do nosso relacionamento, né? Então hoje vai ter algumas polêmicas aqui. Eu já vou começar com uma pergunta que ela não estava sabendo, tá? Já vou falar aqui com ela. Amor, tu lembra a data do nosso primeiro beijo? Não, eu acho que foi em dezembro. Acho que foi em dezembro. Para as mulheres que falam, eu não estou ligado, nunca lembro de data. Então, esse aqui, pelo menos nesse quesito, é diferente, porque eu que lembro as datas do nosso relacionamento. Então, o nosso primeiro beijo foi dia 19 de dezembro, isso ela acertou, de 2008. Eu lembro o local, lembro o que estava acontecendo no local, tá? Mas a gente vou falar um pouco mais sobre isso um pouco para frente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o nosso relacionamento, como nós começamos, tá? Foi eu realmente que fui atrás. Vamos ver se as histórias vão bater. Que eu lembro que ele lembra, ele realmente lembra muito mais. Então vou começar com a minha versão, né? Então, tinha um amigo, na verdade, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se vocês quiserem conhecer, a gente também pode colocar aqui na descrição o site da igreja, tá? Mas a gente vai falar isso, pode falar isso em outros podcasts. E tinha um amigo que estava meio afastado da igreja e ele foi uma vez visitar a igreja qual nós fazemos parte, né? E a gente conversando e ela passa no corredor. Essa é a minha versão antes de falar com ela, tá certo? Ela passa no corredor, aí eu brincando com ele assim, eu falei, ei, cara, com essa daí eu caso, viu? Ele começou a rir assim de um jeito e de repente ele começou a falar para as pessoas isso, entende? E foi tipo bem engraçado nessa parte para mim, que chegou nos ouvidos de um líder nosso, que é um líder dos rapazes, né, que nós chamamos. E esse líder dos rapazes era muito amigo da família dela e dela, né? Então, quer contar alguma coisa antes de eu continuar? Não, pode continuar a sua versão, depois eu conto a minha. Então, depois, tipo assim, conversar com o líder, né? Conversando com o líder, verdade, tem coragem mesmo? Eu disse, tenho. Aí, vou mexer meus pauzinhos, né? Então, se passou-se alguns domingos, um amigo nosso em comum, né? Chegou perto de mim e falando assim, eu tô sabendo, viu? Que tá um negócio. Eu fiquei assim estranho, né? Quem foi que te contou? Sendo que foi esse líder que tinha falado para ele, né? Que ele já estava conversando, falando para ela sobre mim, né? Acredito eu que falando coisas boas, né? Senão a gente não teria nem conversado. E essa parte aí a gente já tinha visto, né? Como foi que chegou aos seus ouvidos essa notícia?
Vamos, a minha versão da história, né? O que eu lembro. Quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de se mudar, né? Porque na a igreja a gente se reúne por área geográfica. E aí ele tinha acabado de se mudar para a área da nossa aula, né? Que a gente chama as nossas unidades, onde a gente se encontra de aulas. E aí nós tínhamos um amigo em comum, e ele frequentava muito a casa desse amigo. E eu frequentava também porque eu gostava muito da mãe desse amigo, ela era uma líder lá da organização das moças. Mas o que eu lembro, né? E aí a gente não se conhecia, e apesar dele já ser da igreja, há mais tempo a gente não se conhecia, mesmo tendo esse amigo em comum. Mas o que eu lembro, né? Eu lembro que eu sempre o via, quando ele. O que eu lembro, né? Que quando eu vi lá na nossa aula, né? Ele estava sem gravata. Os homens na igreja, né, os rapazes, os homens, eles usam na igreja camisa branca, gravata, né, e calça social. Então ele estava na igreja sem gravata, não partilhou do sacramento. E quando a gente terminou, né, o sacramento é o. Qual parte eu não entendi? Eu explico sobre o sacramento. Não precisa nesse momento, não. Então ele. O sacramento é como se fosse. O sacramento para a gente é como se fosse a Santa Ceia. Então, em um outro vídeo, a gente pode explicar mais sobre o que é o sacramento para vocês, tá certo? Então, aí a gente, quando terminou a reunião, a gente saiu e saiu por uma determinada sala que tinha um palco e ele estava lá no fundo. Ele já tinha saído primeiro, mas estava lá no fundo, sentado no palco, conversando com esse nosso amigo, e eu passei, né? E foi quando eu acho que eu ouvi essa piadinha dele, né? Com essa daí eu cago, Isso. porque eu passei. Eu não lembro, eu acho que deixa eu O que eu lembro, né? E aí passamos, e depois disso a gente tinha aulas dos Dos jovens, né, juntos. juntos. E aí quem estava dando aula, Tá vendo? Acho que era Janeiro. Acho que era Janeiro mesmo. justamente quem estava dando aula era a mãe desse nosso amigo em comum. E aí foi quando eu reparei nele, né? Mas eu estava com uma amiga que não era membro da igreja, que estava visitando. Também era, né? Canaia. Ah, detalhe, nesse dia que ela tá falando, eu tenho quase certeza que foi o dia que realmente, assim, os olhares se cruzaram, né? A gente foi pra sala. Eu lembro tudo. Eu lembro o penteado dela, eu lembro a blusa que ela estava vestindo e a saia. Ela estava com, não sei se é coca, um rabo de cavalo para trás, duas mechinhas, assim, seus cachinhos para frente. Ela estava com uma blusa amarela e uma saia azul. Nesse dia, eu lembro muito bem disso. Eu lembro que eu realmente também senti esse clima, né? Diferente, quando a gente realmente se olhou, e não lembro se a gente conversou. Não, no momento a gente não conversou, a gente, tipo, por alguma coisa eu ia saindo da sala, aí ela tirou uma brincadeira comigo. Aí os olhares se cruzaram, assim, de uma forma, chegar as pernas tremendo na hora que eu levantei, né? Eu lembro que eu também senti, né? Eu não lembro se foi o nosso primeiro contato, mas o que eu lembro de como a gente se conheceu foi assim, né? De que ele estava lá nesse momento, no primeiro momento com um amigo dele, e eu passei para ir para a sala e ele falou isso, e eu ouvi, né, a frase de que com essa daí eu caso, com essa daí eu casaria. E depois na sala, né? E eu lembro que realmente na sala teve esse clima, né? Parecia. Para mim, a sensação foi de. Sabe aquelas cenas de filme que vai pausando assim, parando lentamente, quando as pessoas
se conhece que rola o clima. Só faltou uma trilha sonora. Para mim foi essa sensação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu cheguei a comentar com a minha amiga que eu achava que ele era muito irresponsável, né? Justamente pelo fato de que ele não tinha feito, né, com essa questão do sacramento, que eu já tinha observado ele, de assim, não como amigo, como nada, mas já tinha visto ele, né, na igreja, e eu tinha notado essas coisas, né, que ele não usava gravata, que ele não participava das coisas que os rapazes, né, tinham, não cumpria as coisas que os rapazes tinham que cumprir, mas eu senti também que rolou esse clima. Eu era o rebelde. É isso que ela quer dizer, tá? Então, nesse mesmo dia, eu tenho quase certeza que foi no mesmo dia que eu falei com ela, eu quero conversar contigo. Ela tá certa. Né? Aí depois das nossas reuniões da igreja, né? A gente se sentou assim praticamente no corredor da igreja, né? E começamos a conversar. A gente conversou acho que umas meia hora. Mas para mim o ponto alto e todo o diferencial que fez nessa conversa foram duas coisas, né? Eu lembro nitidamente de uma, mas a outra também eu lembro. Que ela me perguntou o que eu fazia da vida, se eu estudar. Eu falei para ela que estava estudando e trabalhando, né? Apesar de eu de ainda ser adolescente, eu já fazia isso, né? Eu tinha uns 17 anos. Mas o ponto alto foi quando ela me perguntou por que eu não participava do sacramento, né? Porque eu não abençoava, porque eu não distribuía. E aquilo eu falei, como assim? Ela observou isso, entende? Logo, tipo assim, a gente conversou sobre várias coisas, mas para mim esse foi o ponto-chave de realmente pensar na minha mente, no coração, sei lá, e eu disse, realmente é com essa daí que eu tenho que casar, entende? Porque Só para ficar mais claro, né? Ele falou que ia explicar depois, mas o sacramento é uma ordenança muito importante na nossa igreja, né? E é uma coisa que é feito todos os domingos, e os rapazes são responsáveis, os rapazes são os garotos, né, que têm entre 12 e 18 anos, e eles são responsáveis por essa parte na igreja, né? Eles abençoam o sacramento e distribuem para as outras pessoas que estão aí na congregação. Então, para mim, que era membro, eu sou membro da igreja desde os 10 anos de idade, na época eu tinha 17 anos também. Então, para mim, o sacramento sempre foi algo muito importante, que a minha família sempre deu muita importância, né? E, para mim, aquilo era uma coisa realmente de uma pessoa que não tinha compromisso com a igreja. Então, por isso que foi uma das coisas que eu observei nele, né? Que era duas coisas, né? O padrão dos homens, como eu falei, né? De usar gravata, tá de branco. E, então, o fato dele, para mim, não usar a gravata e não participar do sacramento, sendo que era uma responsabilidade dos jovens, né? Dos rapazes, então, já eram duas coisas que tiravam, vamos dizer assim, da minha lista de pretendentes. né? Só que a gente conversou, acho que uma semana, acho que umas 2 semanas depois teve uma atividade, um evento na nossa Não, igreja. mas antes disso, né, uma coisa interessante, pelo menos para mim, não sei se ele lembra, mas a gente conversou realmente num domingo sobre isso, né, que eu falei e perguntei, e no domingo seguinte, ele já, que foi uma das coisas que eu gostei muito nele, foi que eu vi mudanças, né? Então, no domingo seguinte, ele já estava na igreja de gravata e já estava participando do sacramento. E ela tava querendo realmente ali ganhar, né? Então, 2 semanas, acho que umas 2 semanas depois, não sei se a gente conversou ainda, mas estávamos nesse evento na igreja, que era uma confraternização de Natal. Foi antes do Natal, foi dia 19 de dezembro, né? E nessa atividade ela estava lá andando, né? E a mãe do nosso amigo em comum, ela era muito, tipo assim, era uma mãezona para mim dentro da igreja, né?
acho que até para nós dois. Então ela sempre tava lá cutucando a gente, né? E tipo, você já tinha contado para ela sobre isso. Aí ela falou, ih, Rafael, não vai hoje não, conversar com a menina e tal. Eu vou lá no teu lugar, eu vou falar pra ela, eu não sei o quê. Até que, tipo, algum momento da festa, eu disse, não, eu vou atrás dela. Então eu fui, encontrei ela no jardim da igreja, né? Aí a gente começou a conversar despretensiosamente. Dei um beijinho aqui no cantinho, só para sentir o clima, né? Eu disse, não, aí vai, já era, né? Mas assim, quando eu a beijei, para mim foi diferente. Algo para mim foi muito diferente. Eu nem sei explicar o meu sentimento. Eu sei que a beijei e fiquei maravilhado com aquele beijo. Foi assim. Não sei se foi o primeiro beijo, que a vista não foi. A vista, ela, quando eu vi as primeiras vezes, ela namorava. Né? Mas quando eu beijei foi diferente. Tipo assim, quando eu terminei de beijar ela, eu olhei no olho dela, vi esse brilho que ela tá olhando aqui pra mim, e no olho assim, tipo, caraca, foi bom, o negócio foi bom. Tipo assim, minha cabeça, meu coração, sei lá, teve um turbilhão de sentimentos, né, naquele momento. Foi interessante, hein, pra você. Foi, também senti isso, né? Foi bom. Apesar de, né, ter sido um beijo no canto da boca, foi legal. Mas o mais legal foi que meu pai chegou na hora. O pai dela, só para vocês saberem, ele era um líder religioso responsável pela unidade. Então, ele era o bispo, né? Então, assim, comecei a ficar, como dizer assim, com a filha do bispo, né? Então, era o rebelde e começou a namorar a filha do bispo. Então, tipo assim, tipo assim, quando eu ouvi, foi meio constrangedor, né? Eu fiquei, nossa, vai ser estranho, né? Vai ser difícil. E agora eu lembrei, né, que essa data é a data que a gente comemora o nosso aniversário de namoro. A gente já meio que começou a ficar e já foi namorar e foi meio que tudo ao mesmo tempo. Exatamente, mas a gente não teve assim, fica muito longo, tipo, naquele dia a gente se beijou e começou a namorar, porque no domingo a gente teve uma reunião numa sede da igreja maior e a gente estava esperando o ônibus e eu perguntei a ela, e aí, o que a gente tá? O que tá acontecendo? A gente tá ficando, tal, o que ela? Não sei, o que tá? Não, pra mim já tá namorando, né? Então foi bem bacana, eu acredito que esse início de namoro ele foi bem bacana por alguns fatores, né? A gente falou agora um pouco sobre o começo do nosso namoro, mas vamos ver alguns pontos que tem nesse início desse namoro, né? Que para mim foi a conversa. É interessante que, falando um pouco sobre relacionamentos saudáveis, né, ele me ensinou muitas coisas. Já no namoro, começou a me ensinar muitas coisas, né? Então, a gente sempre teve um diálogo muito aberto e a gente tem até hoje. Infelizmente, a gente sabe que para alguns casais é difícil sim conversar. Eu convivi, né, com pais que, quando a minha mãe estava chateada, ela não conversava com o meu pai. Isso era uma coisa que eu também tinha, né? E acho que nas nossas primeiras discussões de namoro, eu quis fazer isso e ele não permitia, né? Ele meio que, mesmo eu estando com raiva, ou ele estando com raiva, ele cedia muito mais, né? Sempre cedeu, ainda cede, muito mais do que eu. Mas isso foi uma coisa que ele me ensinou, né? Que a gente sempre precisava conversar. Então, acho que na nossa primeira discussão, nas nossas primeiras discussões, ainda lá no namoro, ele sempre perguntava, chegava e perguntava o motivo, e queria que eu falasse, que eu conversasse, que eu externasse o que eu estava sentindo, porque eu sempre fui muito de
de recolher, né? De guardar para mim, principalmente raiva, né? E ele sempre chegava e perguntava e a gente acabava conversando, né? Então, uma das principais coisas, né, para a gente manter um relacionamento saudável é o diálogo. Tipo assim, pra mim, como ela falou, né? Eu vi a mudança, né? Esqueçam esse papo de que geralmente a galera fala, eu não mudo por pessoa nenhuma. Você muda sim, se valer a pena. Mas mude para melhor. Não mude para pior. Realmente você mudar para pior não adianta, né? Então, naquele caso, eu vi que eu tinha que mudar para melhor. E foi a melhor coisa que eu fiz, realmente foi ter essa mudança na minha vida para ela. Porque a gente está numa religião que acredita muito no laço familiar. E se eu disse, né, que com essa daí é o caso, nós acreditamos na eternidade. Né? Então, com essa daí é o caso, é para toda a eternidade. Então, tenho que mudar a minha visão, tenho que mudar realmente o meu jeito. Foi o que aconteceu tanto nesses primeiros momentos, que foi mais rápida essa mudança, né? Quanto no dia a dia do nosso casamento, do nosso relacionamento até hoje. Então a gente tem, sei lá, quase 15 anos de Contando namoro e namoro, casamento, casamento. já são quase 15 anos que estamos aí namorando. Então, é bastante tempo. Então, se a gente não conversasse e não houvesse mudanças de nossos erros, a gente não teria dado certo tanto tempo, né? E não são mudanças, assim, né, grandiosas. Eu vou mudar, sei lá, tipo, meus valores, né? Quem eu sou. Não são pequenas atitudes, porque no relacionamento sempre vai ter alguma coisa que o outro faz que incomoda você, né? E se você não está disposto a fazer essas pequenas mudanças, esse relacionamento ele não vai adiante. Mas realmente tem coisa também que não muda, tá? Assim, ela gostar de se atrasar, isso não mudou até hoje, né? Eu, quando vou fazer alguma coisa, sempre bagunço tudo, isso também não mudou. Na cozinha, tá falando de fazer alguma coisa na cozinha. Tipo, isso sempre não chateia, mas são coisas que hoje em dia a gente consegue relevar, porque eu acho que as qualidades que eu vejo nela são muito maiores do que os defeitos, né? Então, para um relacionamento começar bem, tem que ter uma conversa. Eu lembro de um momento, quando a gente começou a namorar, que ela tinha uma brincadeira que eu nunca gostei, que era a brincadeira de bater. Então ela veio com essa brincadeira para cima de mim. Ela até me bateu. Eu disse, nunca mais faça isso, porque eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu me irrito fácil. Aí vai, eu perco a cabeça e bato nela ainda mais forte. Aí não ia dar certo, né? Então, então foi uma conversa, foi uma coisa simples. Ela fez, eu falei para ela, ela nunca mais fez aquilo novamente. A gente foi se conhecendo. E a gente namorou por 4 anos, né, antes de casar. Então foram 2 anos juntos, né, perto, e 2 anos à distância. E aí eu lembrei ele falando sobre essa questão de mudanças, né? Eu lembrei de uma coisa que atrapalha muito o relacionamento e que a gente viveu na pele, que foi a questão dos ciúmes. Eu não sei se ele lembra desse episódio, mas contando um pouco da nossa história, né? Eu lembro que a gente tinha ido para uma atividade da igreja e nessa atividade, acho que a gente tinha ido para a praia, eu não lembro bem, mas acho que a gente tinha ido para a praia e aí tinham fretado um ônibus para a gente, né, ir e voltar. E na volta da atividade, a gente estava no ônibus, em pé, eu e ele em pé, conversando com a mãe desse nosso amigo em comum. Estava sentado mais na frente do ônibus. E nós dois em pé, conversando com ela. E a minha irmã estava lá no fundão do ônibus, lá na última cadeira do ônibus, com um monte de jovens, né, outros jovens. E aí ela me chamou, estava conversando lá com outros jovens, e tinha um rapaz lá. Ela chamou ela para apresentar outro cara. Aí vocês querem que eu faça o quê? Mas eu estourei. Mas aí
contando a história, né? Eu lembro que eu tava lá na frente e eu só ouvi ela me chamando. Não tinha entendido pra quê, Mas né? E aí, quando eu fui, ia sair pra ir pra lá, ele veio e segurou meu braço. E aí eu simplesmente achei estranho, né? Porque ele segurou forte pra mim não ir, sem entender. Mas fui, né? Fui pra lá. E foi até engraçado que a nossa amiga, a mãe desse nosso amigo que estava lá, que é nossa amiga, ela percebeu, né? Tipo assim, a atitude grosseira dele de tentar me impedir de ir falar com a minha irmã, porque para mim foi isso, né? Ele estava tentando me impedir de falar com a minha irmã por causa de ciúmes. E aí, mas na hora, eu não lembro se a gente discutiu lá na hora. Não, na hora a gente ficou emburrado um com o outro, mas não discutiu. Mas aí. A gente nunca teve mania de discutir na frente das pessoas. pessoas. Mas aí, né, eu me soltei dele e fui lá falar com a minha irmã. Depois voltei, apesar de a gente ter ficado nesse clima ruim, voltei para frente, para perto dele. E a gente, né, passou e depois aí a gente conversou, né? Depois disso, que a gente chegou e não estava só nós dois, eu disse, olha, eu não gosto desse negócio de ciúmes, apesar de ser ciumenta. Eu cheguei para ele e falei, né? Que ele não se preocupasse, porque se eu quisesse ficar com outro rapaz, com outra pessoa, eu iria terminar com ele, nem que fosse 5 minutos antes de ficar com outra pessoa, né? E aí, pronto. Isso foi um outro ponto que a gente resolveu com o diálogo. É só dessa parte. A sua versão da história. É basicamente isso, mas realmente aconteceu isso que ela queria apresentar outras pessoas, eu realmente fiquei indignado com isso, mas antes dela eu tive um relacionamento, eu acho que muito tóxico, né? Então tinha muito ciúme, muita briga por ciúme, e quase eu levei isso para esse relacionamento. Então, é, é você tentar conhecer as pessoas que você está. Não é porque o relacionamento era de uma forma, um outro relacionamento de uma forma, que aquele vai ser do mesmo jeito. Porque se for do mesmo jeito, você já tem que sair dele, porque não vale a pena repetir o mesmo erro. É importante também você já ter definido o que você quer na outra pessoa, né? Então, eu tinha, né, vamos dizer assim, eu já tinha, apesar de ter pouca idade, né, eu tinha 17 anos quando a gente começou a namorar, então, mas eu já sabia o que eu queria e o que eu não queria no relacionamento. Eu não queria viver num relacionamento com ciúmes, porque eu sei, né, eu já sabia naquela época que ciúmes não era saudável. Todo mundo sabe que as pessoas falam assim, é bom ter um pouquinho de ciúme, com certeza, até concordo, pois até porque eu também sou ciumenta. Hoje ela é mais do Mas que eu. eu nunca gostei, porque realmente ele foi muito agressivo, assim, né? Ele foi muito grosseiro, né? A cena foi muito grosseira, tanto que outras pessoas que estavam ao redor no ônibus perceberam. E outra coisa, né? Eu nunca quis um relacionamento para que um homem me impedisse de fazer o que eu quisesse fazer, né? Então, a gente alinhou isso, né? Quando a gente conversou, a gente alinhou isso de que ciúmes não era bom, que ele não poderia me impedir, né, de fazer o que eu quisesse fazer, porque, como eu falei, se eu quisesse fazer, eu terminaria com ele antes. Mas o diálogo sempre esteve muito presente no nosso relacionamento. E esse foi um outro ponto, né? Que a gente alinhou e a gente nunca mais, depois dessa cena, a gente teve problemas com ciúmes ou com grosserias, assim, com cenas grosseiras por causa de ciúme em público. Acho que a gente nunca teve, depois dessa cena, acho que a gente nunca teve uma discussão por algo nessa forma. A gente já discute muito por outras coisas, né? Mas não por uma coisa assim, porque a gente nunca deu um motivo para isso. Porque a gente tentou criar o nosso relacionamento, apesar de sermos muito jovens, nós tínhamos 17 anos, ela já ia, a gente começou a namorar em dezembro, ela em janeiro completava 18, né? Então, completou 18. Completou 18, né? Assim,
quando ela completou 18, ela já estava indo para a faculdade, tipo assim, ia conhecer pessoas mais diferentes. Se eu fosse pirar nisso, a gente não teria dado certo, né? Então a gente conversou muito. Ela sempre foi, em algumas situações, muito mais madura do que eu. Aprendi muito com ela, né? Mas em outras vivências também eu era bem mais maduro do que ela. Então foi uma troca de ideias. O que eu vejo nos relacionamentos hoje em dia é essa falta de troca de experiências. Eu fico com raiva, tipo assim, eu vou ficar emburrado, não vou falar nada com a pessoa. Tipo assim, como se aquilo só vai se tornar uma bola de neve. Exatamente. E aí, eu vou falar sobre isso. Galera, se vocês realmente querem ter um relacionamento saudável, assim, a longo prazo, você sempre vai ter que abrir mão de algumas coisas, do seu orgulho, de você ter mais paciência, você vai sempre ter que, mas para mim vale a pena. Realmente, um lançamento, sei lá, de mais de 15, quase 15 anos. Eu acho que tem uns 15 anos, depois eu vou fazer as contas. Vou colocar aqui no vídeo. Vamos passar as contas aí. Foi ele que começou 2000 19 de dezembro de 2018. Faço conta que a gente tá muito bom em matemática, não. Tipo assim, o quanto a gente cresceu, pra mim, o quanto eu me desenvolvi pessoalmente, espiritualmente e até profissionalmente, por causa do nosso relacionamento, isso é grandioso pra mim. Muito grandioso. Aí outra coisa, né, que eu lembrei que eu fazia muito quando a gente namorava, era querer terminar. E aí, sempre não, né, mas algumas vezes que a gente discutia, eu não lembro por quê, hoje em dia eu não lembro mais por quê, talvez ele até lembre mais do que eu dessas discussões, mas aí eu lembro que eu queria terminar, né, Lô? E aí acabava que eu dizia, a gente brigava, discutia, e eu dizia que não queria mais, que ele podia ir embora, que não sei o quê. E ele sempre realmente insistia, né? E eu lembro que até que chegou um dia que ele conversou comigo, né? Por isso que a gente sempre fala da importância do diálogo, né? Que ele conversou comigo de que eu tinha que decidir, né? Ou a gente terminava de uma vez, ou eu tinha que parar com isso. E aí foi quando a gente, acho que ele até citou a questão do casamento, né? Ele falou, se a gente chegar a casar, como é que vai ser essa situação? Vai me mandar embora? Só pra falar que ela já falou isso no casamento também, tá? Mas então é isso, né? Eu queria só realmente de relatar isso, né? De uma outra mudança, né? A questão das mudanças, isso era uma coisa que eu fazia muito e que eu até fiz mesmo depois que a gente casou, no começo do casamento. Mas aí até que a gente teve essa conversa, né? A gente já tinha tido um namoro e teve que ter de novo depois do casamento. E aí foi para que a gente pudesse alinhar e mudar. Eu lembro de uma das discussões muito bestas que nós tivemos. Não foi besta, não foi besta. Geralmente foi uma discussão relacionada no namoro. A nossa igreja, né, que ela sempre levou muito a sério. Então, certa vez, a gente estava na sala dos jovens, né? Aí, na hora da oração, eu tirei uma brincadeira, tipo, com um amigo meu, joguei uma bolinha de papel, eu acho, que na época. Cara, eu ficou pé da vida com aquilo comigo e ficou, tipo, eu me senti mal, né? Nesse dia, eu sempre acompanhava ela até em casa depois da igreja. Nossa igreja geralmente é pela manhã. E eu lembro que a gente chegou em frente ao portão da casa dela. Eu morava mais perto da igreja que eu. E a gente lá conversando, eu abraçando ela, ela com raiva de mim. Né? Até que eu acho que a gente tinha uns 2 meses de namoro. Eu soltei, eu quero te perder, eu te amo. Caramba, essa menina mudou de cor. Sei lá, deu um suspiro assim tão grande. Ela
Depois eu falei, isso é muito forte, eu não sei. Tipo assim, ela disse, eu não sei o que eu sinto ainda por você e tal, mas, tipo, saiu pra mim naturalmente, pô, eu te amo, já falou, falei assim, e ela ficou toda desconcertada e não sabia o que falar, e eu depois fui pra casa, depois a gente conversou e se alinhou de novo, mas pra mim eu lembro muito, muito bem dessa cena, ela ficou desconcertada na hora que eu falei que amava. Eu acho que um mês depois ela também falou que me amava. Tipo assim, a gente tava na casa dela, se pegando. Ela falou, eu te amo. Aí foi o que eu parei. Tenho certeza disso. Ela disse sim. A gente continuou lá. Foi muito engraçado. Acho que no seu relacionamento, eu acho que Foi muito rápido. foi muito rápido. Apesar da demora do casamento, né? É porque a gente era muito novo e eu tinha que servir uma missão de tempo integral, né? Depois a gente vai fazer um episódio falando só sobre como foi ela esperar a missão, me esperar, né? A volta da missão e como foi eu na missão com ela, né? Mas nós tínhamos esse tempo que eu tinha que. A gente passou 2 anos namorando, como ela falou, presencialmente. E 2 anos, a distância foi os 2 anos da missão. Né? Mas esses 2 anos que a gente passou junto, a gente se preparou muito. A gente alinhou muitas coisas, né? Uma coisa, por isso que a gente fala sobre a importância do conversar, né? A gente, nesses 2 anos que a gente namorou, a igreja ela tem vários cursos, assim, né? Vários livros de ajuda, de autoajuda. E a gente tinha um livro que era falando sobre preparação para casamento, né? E depois que a gente alinhou os eu te amo, alinhou que a gente realmente queria continuar juntos, a gente começou a estudar esse livro. Eu acho que com menos de um ano a gente já tinha o nome da nossa primeira filha. Que é hoje o nome dela, que é a Ivy Rafael. Mas a gente realmente alinhou, né? A gente tudo meio que tudo entre a gente foi muito rápido, né? O fato a gente já começou a ficar e namorar, a gente não tem uma data de ficar e uma data de namorar, né? Foi tudo junto. Por isso que o nosso primeiro beijo, eu falo que eu falei que não lembrava a data, porque nem sei porquê, né? Mas. Eu nunca lembro das datas. Mas eu lembro, né? A gente comemora o nosso aniversário de namoro no dia 19. Porque muitas senhas. Nossa. Louca, minha. Foram senhas, tá certo? Sim, algumas senhas nossas aí. A gente usa essa data, né? Essa data 19/12, como a gente usava como senhas. Mas a gente se preparou muito, né? A gente alinhou muitas coisas até chegar realmente ao casamento. E depois do casamento a gente teve que continuar alinhando muitas coisas. A gente amadureceu muito. Eu acredito que tanto ela como eu, a gente sempre aprendeu muito com o erro dos outros. Eu via coisas dentro da minha família, dentro do relacionamento dos meus irmãos, até relacionamento dos meus pais, que eu não queria para a minha vida. Né? Não queria, não. A gente não tem coisas que a gente erra ainda com essas pessoas, sim. Mas a gente tenta alinhar, não é porque a gente, vocês são um casal perfeito, não. Longe disso. É porque a gente tenta nos alinhar. A gente tem, como a gente está falando aí de namoro e casamento em quase 15 anos, mas esse ano a gente completou 10 anos de casados, né? E nesses 10 anos de casados, quantos amigos nós já vimos nos separar? Muito. E a maioria dessas pessoas se separam por falta de comunicação. Falta de comunicação. Eu acho que a frase que um líder da igreja falou uma vez é que não conversa no namoro se separa no casamento. E é nítido, porque se você está lá no namoro, só a pegação, só aquela paixão, aquele fogo, quem é casado sabe que se o amor, a conversa não tiver, só aquela paixão do namoro ela não é o suficiente.
a gente já passou, assim, por muitas dificuldades, né? Dificuldades financeiras, até financeiras. Não estamos na nossa melhor fase, mas o que sempre manteve, apesar dos nossos estresses, das nossas discussões, da rotina, do dia a dia pesado, o que sempre nos manteve unidos foi o nosso diálogo, né? Tanto que eu lembro que teve uma época do nosso namoro que a gente acordava 5 horas da manhã, né? Eu na minha casa, ele na casa dele, mas entre 5 e 5 e meia da manhã a gente se ligava. A gente tinha feito uma meta, né, de estudar as escrituras juntos. E esse era o horário que a gente tinha mais propício para isso, né? Eu lembro que eu ficava no. Eu ia para o banheiro da minha casa, acho que ele também, né, para a gente poder ler as escrituras juntos. Então, a gente sempre, duas coisas que a gente sempre priorizou no nosso relacionamento, né? Nós sempre colocamos Deus em primeiro lugar, até porque nós nos conhecemos na igreja, né? E isso era uma coisa que a gente sempre teve em mente, né? Que o nosso relacionamento é como um triângulo. E nós estamos numa ponta, eu estou numa ponta, ele está na outra, mas no centro está Deus, né? Independente da religião, no centro do nosso relacionamento está Deus, Jesus Cristo. E essa era uma coisa que a gente sempre tinha em mente, né? De ler a Bíblia, ler as Escrituras juntos, e a gente fazia isso 5 horas da manhã. E hoje a gente tenta, né, passar isso para as nossas filhas. É difícil manter um relacionamento, acho que tanto tempo, né? Assim, um relacionamento saudável, tá? Porque, assim, eu conheço pessoas que têm um relacionamento duradouros, longos, só que é um relacionamento que não vale a pena. Já era para ter acabado, acho que no primeiro ano de vida, né? Mas, assim, eu acredito que nosso relacionamento é saudável, né? Não dá para fingir o que nós estamos falando aqui para vocês. Espero que a gente esteja passando algum sentimento realmente para vocês. Realmente, eu acho que a base de um relacionamento, de começar e de continuar um relacionamento é a conversa. Não tem Outro meio. não tem outro meio. Se você não conversar, você não vai saber o que a outra pessoa tá passando, né? É a conversa. Converse e alinhe o que tem que ser alinhado. Galera, a gente vai ficando por aqui, né? Espero realmente, como eu já falei, que a gente tenha transmitido alguma coisa aí, alguma coisa de bom para vocês. E conta aí pra gente, né? Conta aí nos comentários para vocês qual é a base ou quais são as coisas que um relacionamento saudável precisa ter. Então, já compartilha também com alguém que precise, manda no grupo da família. Olha, se liga nesse podcast, do que eles estão falando aí sobre relacionamento, tá? Então, é muito importante isso. E como eu falei antes, se quer criar um canal no YouTube, clica no link da descrição, tá certo? E quer alavancar suas redes sociais, os nossos contatos estão aqui. Então, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!